Diferente de muitos outros monumentos e estátuas megalíticas, os moais da Ilha de Páscoa aparentemente não foram levantados por uma civilização rica e poderosa. Então, de que forma e por que o povo dessa solitária ilha decidiu deixar a sua marca imortal em pedra, tal como fizeram outras culturas antigas? Ilha de Páscoa. Os moais. A Ilha de Páscoa situa-se na Polinésia Oriental, no Oceano Pacífico. Atualmente é uma província chilena e fica a uma distância de aproximadamente 3.700 quilômetros da costa do Chile. É um dos lugares habitados mais isolados do mundo, por isso seus habitantes a chamam de o umbigo do mundo. É também chamada pelos nativos de Rapa Nui, Ilha Grande, e de olhos fixos no céu. O nome Ilha de Páscoa foi dado pelo explorador Jacob Roggeveen, quando ele a avistou num domingo de Páscoa em 5 de abril de 1722. Ainda não há consenso sobre a data da primeira colonização da ilha. Algumas pesquisas mais recentes afirmam que a colônia se estabeleceu entre o ano 700 e 1100 d.C. Outra já diz que foi por volta do ano 1200 d.C. A história dessa solitária ilha envolve guerras, canibalismo, epidemias, períodos de fome, escravidão, tentativas de colonização e quedas significativas da população em algumas ocasiões. Mas o que realmente chamou a atenção do mundo foram essas singulares esculturas. Os moais. Os moais são essas estátuas monolíticas de expressão enigmática. As cabeças são de tamanho desproporcional ao corpo e por isso são frequentemente chamados de as cabeças da Ilha de Páscoa, e também pelo fato de que até 1950 a maioria dos moais estavam caídos ou enterrados até a altura dos ombros. Estima-se que os moais foram feitos entre os anos de 1250 e 1500 d.C. No total, são 887 estátuas feitas de rochas vulcânicas vindas da cratera de Rano Haraku. As estátuas têm os traços do rosto bem marcados. Elas têm orelhas longas, nariz comprido e olhos profundos. Há pesquisas que indicam que a profundidade das órbitas oculares foram feitas justamente para abrigar olhos de coral branco e pupilas de obsidiana ou escória vermelha. Em alguns moais, os olhos foram recriados. Em apenas um moai chamado Tukuturi é possível ver as pernas. Ele está ajoelhado e o formato de sua cabeça difere dos outros. Acredita-se que ele tenha sido feito depois que a produção dos moais se encerrou e que representa um cantor de rituais. Alguns moais têm em sua cabeça o pukao, que representa um topete vermelho. A cor vermelha é considerada uma cor sagrada na Polinésia e a adição do pukao sugere algum tipo de status religioso. Os tamanhos dos moais são muito variados, mas eles medem, em média, 4 metros de altura, cerca de 1,60 m de largura na base e em torno de 13,8 toneladas. O maior moai erigido chama-se Paro, com quase 10 metros de altura e pesando 82 toneladas. O seu pukao ainda adiciona em torno de 1,60 m na altura e mais 12 toneladas ao moai. No entanto, o mais pesado é menor em altura, porém mais denso, e pesa 86 toneladas. Ainda existe um moai incompleto que, se fosse terminado, teria 21 metros e pesaria 270 toneladas. Existem várias especulações sobre o significado das estátuas. Muitos arqueólogos sugerem que elas eram símbolos de autoridade e poder, bem como da religião e da política. Porém, elas não eram somente símbolos.
Para as pessoas que as erigiram, elas eram repositórios de espíritos sagrados. Eles acreditavam que os moais eram animados por uma essência espiritual chamada mana, que fazia as estátuas se moverem sozinhas pela ilha. Acredita-se que as estátuas representam ancestrais dos antigos polinésios. Elas ficam viradas de costas para o mar, olhando para as vilas como se as vigiassem, com exceção dessas 7 que olham para o mar como que para ajudar os navegantes a achar a ilha. Além do significado, outra questão desperta o mistério em torno dos habitantes de pedra da Ilha de Páscoa: o transporte dos moais. Os moais viajaram cerca de 18 quilômetros pela ilha a partir do local onde foram talhados, sem o benefício de rodas, equipamentos e até de animais de grande porte. E ainda não se sabe exatamente como isso foi feito. Nas últimas décadas, várias tentativas de mover os moais foram feitas por pesquisadores. Eles utilizaram troncos como rolamentos, alavancas, cordas, trenós e outros meios para arrastar as estátuas de forma eficiente. Há experimentos que foram bem-sucedidos nas condições em que foram realizados, porém, nem sempre eles refletem as reais condições dos nativos, pois muitas delas estão somente no campo das hipóteses. Uma tentativa recente de mover as estátuas foi feita em 2012 por um pesquisador em parceria com a National Geographic e sugere que as estátuas poderiam caminhar como alegaram o povo Rapa Nui. O estudo foi feito com uma réplica de aproximadamente 3 metros de altura e 5 toneladas, e eles conseguiram mover o moai por algumas centenas de metros. Existe uma dúvida relacionada ao uso de troncos para o transporte dos moais. Quando se deu a primeira visita de navegantes europeus, verificou-se que não havia mais árvores na ilha, o que gerou mais dúvidas sobre como os moais teriam sido movidos. Mas ainda não se sabe se as árvores se esgotaram em função dos moais ou por algum outro motivo. Outro fato a se considerar é de que quando os europeus chegaram à ilha em 1722, estima-se que a população total era de 2.000 a 3.000 pessoas. Ainda que a população da Ilha de Páscoa tenha sido maior nos séculos anteriores, mulheres, crianças e idosos não seriam capazes de colaborar tanto quanto os homens na construção e movimentação dos moais, o que reduz significativamente a quantidade de pessoas para a realização de tal obra. Mais um fato envolvendo os moais é que no século XVII muitos estavam caídos. Pesquisadores acreditam que a escassez de árvores levou à consequente falta de alimento e ao colapso da civilização, tornando-os vulneráveis a tribos inimigas que derrubaram muitas estátuas. Lendas locais também falam que eles caíram devido a um terremoto. Cerca de 50 moais foram reerguidos até agora. Alguns moais foram movidos da Ilha de Páscoa para diversas partes do mundo. Um dos mais conhecidos é o Roa Hakananaya, que está no Museu Britânico de Londres. Os entalhes nas suas costas estão relacionados com o culto ao chamado Homem-Pássaro. Atualmente, a Ilha de Páscoa recebe milhares de visitantes por ano e o turismo alimenta a economia local. Em 1995, a Unesco nomeou a Ilha de Páscoa como Patrimônio Mundial. Já em 2005, os moais concorreram às novas 7 maravilhas do mundo, porém ficaram em 8º lugar quando a lista dos vencedores foi divulgada em 2007. Os habitantes da Ilha de Páscoa perderam a sua identidade com o tempo. Porém, algumas lendas sobreviveram e deixaram alguma explicação de como as estátuas chegaram ao seu ponto final. A tradição oral do povo Rapa Nui conta que um rei da ilha chamou pelos deuses e ordenou que as estátuas caminhassem até o seu destino.